Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje nós vamos conversar sobre estratégias para quando a nossa criança não consegue interagir conosco. Hoje nós vamos falar sobre estratégias, de brincadeiras assertivas, ter ali 6 passos para um brincar mais assertivo e para garantir a atenção, a interação dos nossos pequenos nos nossos atendimentos e nas nossas sessões. Bom dia para quem está por aqui, para quem está chegando. Hoje Tia Jus teve um monte de imprevisto, chegando mais tarde por aqui, não às 8h08 pontualmente, como eu gosto de chegar. Hoje não tem café, hoje tem água, mas estou aqui no meu compromisso de trazer informação, divulgar psicopedagogia, de compartilhar, o que eu venho aprendendo ao longo do tempo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa live gravada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me escutando pelas plataformas de áudio com o nosso podcast Café com Psico. Vamos lá! Hoje, te ajustar um pouquinho mais para lá do que para cá. E aí eu vou tentar ser rápida, tudo bem? Como sempre, os comentários estão abertos para que vocês façam perguntas, para vocês interagirem, comentarem, sugerirem e para a gente ir levando a nossa live, o nosso Café com Psico, da maneira mais leve possível, tá? E aí, eu participei recentemente, de um simpósio de desenvolvimento infantil, de intervenção precoce, e eu fiquei bastante feliz quando eu vi, as pessoas sinalizando coisas que a gente já faz no dia a dia, E saber que a gente está no caminho certo é muito bom. Uma das questões que a gente ouviu muito falar no simpósio, é uma coisa que eu falo aqui diariamente, vocês veem nos meus atendimentos quando eu coloco os recortes, nos stories, sobre brincar. Brincar é importante, brincar é inerente do desenvolvimento infantil, Então, a gente precisa entender que a criança atípica, que a criança neurodiversa, ela vai brincar também, Só que ela vai brincar de uma maneira diferente. E muitas vezes, esse brincar mais introspectivo, esse brincar que tem pouca interação com pares, que tem pouca interação com o parceiro de jogo, acaba por desmotivar, essa é a palavra, viu? Acaba por desmotivar o terapeuta, Então, a gente tá ali tentando brincar com a criança, tentando acessar a criança, e aí a criança não interage, a criança é menos responsiva, a criança tem, ali uma frequência mais baixa nesse brincar, nessa procura, tem uma intensidade mais baixa também, uma permanência mais curta nas brincadeiras com interação. Então, uma das grandes questões no brincar de crianças com TEA, principalmente, Mas aí, essas estratégias são para crianças com TEA, mas não necessariamente a gente consegue trabalhar com crianças neurodiversas dentro de outros contextos e também com crianças tidas, como crianças típicas. Então, o brincar é inerente, a gente sabe que a gente tem que brincar. E aí, essa questão toda, da interação, a gente sabe que as questões sociais, essa dificuldade de interação, essa dificuldade de comunicação é uma dos aspectos mais importantes do TEA, Então, eu vou falar muito de TEA no meio aí da nossa live, mas imaginem, também outras situações, tá? O brincar em outras situações de neurodiversidade, E o brincar também dentro aí das possibilidades das crianças neurotípicas, mas aquelas crianças que têm baixo engajamento, baixa motivação e tudo mais, tá certo? Anotei aqui para não perder nenhum ponto, Porque às vezes eu coloquei 6 pontos, aí acabo falando só 5, conversa, e aí acabo falando menos pontos, mas tá tudo aqui bonitinho, tá? Então,
Bora lá. Uma questão, né, importante antes de qualquer estratégia é vínculo, né? E vínculo não está dentro aí dos 6 passos para um brincar mais interativo, né? Vínculo é importante para o terapeuta, independente de qualquer coisa. A gente precisa construir vínculo com a família, a gente precisa criar vínculo com a criança. Ah, Júcia, então quer dizer que eu faço uma sessão de vínculo, a primeira sessão é uma sessão de vinculação e depois só demanda. Não. Com criança e com crianças pequenas, principalmente na intervenção precoce, as sessões de vinculação, né, o vínculo, essa interação, essa aproximação, essa questão afetiva, ela precisa ser feita, precisa ser pensada todos os dias. Não adianta eu fazer uma sessão de vinculação, a criança me achou ótima, me achou uma parceira de jogo super interessante e na outra semana eu sou a tia super chata que chego dando demandas, que preciso que ele faça várias coisas e aí ele vai dizer, cadê aquela tia tão legal, tão divertida que me fez querer voltar e agora eu não quero mais voltar. Ah, não quero mais, né? Então, entendam que com criança a gente não tem como não vincular todas as sessões. As sessões de vinculação, elas são extremamente importantes, essas, né, primeiras, para a gente poder, até para a gente poder depois colocar algumas demandas mais, né, mais estruturadas, algumas demandas que a criança, em algumas situações em que a criança apresentava mais resistência, mais esquiva, né? Mas as sessões de vinculação são todas as sessões. A gente precisa garantir a atenção pra gente, a gente precisa garantir que aquele momento está sendo legal, está sendo prazeroso, está sendo divertido para aquela criança. Tanto para ser, né, ali um ambiente reforçador, tanto você quanto a brincadeira, os momentos, né, as experiências que você proporciona, quanto, né, para que esse momento seja reforçador ali para que essa criança consiga voltar, para que ela queira voltar, para que ela esteja motivada e engajada, né? Criança desmotivada não aprende e criança que não está se divertindo não engaja, não se motiva e aí a gente também não tem aprendizagem, né? Então, a gente precisa pensar que, tanto na intervenção precoce quanto em outras faixas etárias, né, principalmente na infância, a gente precisa pensar que o vínculo acontece constantemente. Então, o vínculo não faz parte de uma das estratégias que eu trouxe hoje para a gente trabalhar com brincar mais assertivo, tá? Vínculo é essencial, tanto nas atividades que exigem, né, uma estruturação maior de aplicação de teste, de algum protocolo, alguma questão que exige, né, comportamentos mais estruturados, tanto nosso quanto da criança, mas também para um brincar mais livre, né? E uma questão muito importante que eu vou bater na tecla sempre é esse brincar, certo? A gente precisa brincar com a criança. E aí, você não gosta de brincar, você não sabe brincar, então, não trabalhe com a infância. Dura, mas é verdade. A mais pura verdade, né? Se você gosta da infância, mas se você não gosta de brincar, você está no lugar errado. Se você não sabe brincar, você tem a possibilidade de aprender. Mas se você não gosta de brincar, trabalhar com infância não é o seu lugar. A infância, ela precisa de diversão, precisa de alegria, precisa de brincadeira, tá? Então, durezas à parte, vou beber uma aguinha. E vamos lá. Uma das primeiras questões das nossas estratégias, né, é pensar que a gente precisa deixar a criança escolher a brincadeira, o brinquedo, certo? Então, muitas vezes a gente tem ali, né? Ah, Jus, mas você não fala tanto de planejar a sessão, de pensar na sessão antes, né? E agora você está dizendo que a criança deve escolher. Sempre tem uma forma da gente direcionar,
a escolha, né? Mas a gente precisa pensar também que, às vezes, a flexibilidade precisa partir de nós. Então, se eu tenho uma sessão planejada que tem um brinquedo XYZ, mas a minha criança não se interessa por eles, não tem por que eu continuar com eles, né? E uma das coisas assim que a gente precisa, além de flexibilidade cognitiva, é criatividade. Então, quando a gente planeja a nossa sessão, a gente não tem que pensar no recurso, a gente tem que pensar no objetivo, né? Então, aquela criança escolheu aquele brinquedo, tá, tudo bem. Esse brinquedo cumpre o objetivo que eu preciso? Esse recurso, essa coisa aqui, sei lá, a criança pode se envolver com o controle. Esse controle, como é que a gente pode usá-lo de maneira que atinja o meu objetivo da sessão, né? Os meus objetivos. Então, quando a gente pensar em atender crianças dentro do espectro autista, e assim, esqueça a possibilidade de você ser inflexível, né? Não tem como a gente ensinar flexibilidade cognitiva sendo inflexível, né? E aí, isso demanda muito da gente, enquanto terapeutas, mas precisa existir, né? Então, se a criança está engajada ali com o controle remoto, brincando, apertando botões, cheirando, lambendo, né? Ou seja lá o que ela esteja fazendo, se isso aqui é interessante para ela, então a gente vai usar isso aqui na nossa sessão, né? Nem tudo que é brinquedo é brincante para essa criança. E nem tudo que não é brinquedo, né? Nem todos os objetos podem ser brinquedos, né? Eu posso transformar isso no telefone, eu posso transformar isso num celular e tirar selfies, eu posso transformar isso num foguete, num avião, num carrinho, e em várias outras coisas, né? Então, esqueçam a dominância, né, nas demandas, certo? A criança, ela vai sim precisar de direcionamento, mas permita que ela escolha o brinquedo ou a brincadeira. E se não for um brinquedo, tente colocar coisas legais, engraçadas, já que a atenção dela está voltada para uma coisa que não é brinquedo, tá? Então, a flexibilidade e a criatividade também deve partir de nós. Ok? Bora lá para o segundo passo, né? E aí, esse segundo passo, ele está bem relacionado com o primeiro. Na verdade, eu diria que é um só, que é observar o interesse genuíno da criança pelas atividades, pelos brinquedos, pelas brincadeiras, pelos recursos. Ju, se minha criança se interessa por um pedacinho de pano, é nesse pedacinho de pano que a gente vai garantir ali a atenção dela, né? Então, sejam flexíveis, tá? Outra questão, né, a gente sempre pensa que o brinquedo vai ser da mesma forma sempre, né? Então, a criança pegou o Lego e a gente já vai lá, vamos montar! E aí já começa a montar. A criança não queria montar aquilo. Às vezes a criança queria brincar de outra coisa, né? Então, nem sempre o Lego é para montar. Nem sempre o carrinho vai ter aquela função. Justo, mas a gente não precisa ensinar a funcionalidade, o brincar funcional? Sim, mas se a criança não interage comigo, né? Se quando eu pego o carrinho e faço do jeito certo, ou quando eu pego o Lego e saio dando um monte de demandas, né? Encaixa aqui, vamos lá, não sei o quê. A criança vira as costas para mim, eu não tenho a atenção dela. E aí essa interação, ela fica um pouco mais difícil, né? Então, é interessante que a gente pense, né, que mesmo que o brinquedo seja de encaixar, que a função dele seja de encaixar, não significa que a criança queira encaixar aquele brinquedo, né? Então, muitas vezes a gente fica ali preso nas indicações do brinquedo, né? Como deve brincar, como deve ser feita aquela brincadeira. Mas a criança, ela é feita de variações, né? E ela tem interesses diferentes. A criança
com TEA, ela pode, né, estar interessada num barulho específico de uma parte específica que aquele brinquedo está fazendo, né? Então, observar, né, esse interesse genuíno é muito importante para a gente poder, primeiro, né, pensar por que essa criança está tão interessada num objeto que não é um brinquedo e como eu posso usar isso a meu favor para garantir a atenção e interação, né? Então, às vezes, esse brinquedo de encaixe, né, tá servindo para outra coisa. A criança imaginou outra coisa. E aí, se eu tenho demandas, né, se eu manipulo o objeto do jeito que a criança não queira brincar, eu estou interrompendo a brincadeira dela, né? Então, eu estou dizendo, eu sou uma chata, só quero brincar do meu jeito, e aí você não vai brincar do jeito que você quer. E aí a criança vai lá, tem comportamentos inadequados, a criança vira as costas, a criança sai, a criança pega outra coisa. Então, muitas vezes a gente diz assim, essa criança, eu escuto bastante isso, né? A criança muda muito de atividade. Não consigo. E aí a terapeuta, o terapeuta, né, tem ali a sala cheia de brinquedos, toda hora tem um brinquedo novo, porque o Joãozinho já brincou com tudo, ele não se interessa por nada. Será que não é você que está demandando um brincar que não seja o jeito que o Joãozinho quer brincar com aquele brinquedo? Né? Então, vamos se atentar a esse interesse, né? Observar a criança brincando sozinha. E por que ela brinca daquela maneira? Qual o interesse dela em brincar dessa maneira? Por que esse brincar funciona para ela e esse objeto garante a atenção dela? Para que eu possa garantir a atenção dessa criança e aí gerar um momento de interação, tá certo? Tiago, um dentista vindo pegar dicas também dessa etapa. Show! Ai, massa! Tiago, amo seu trabalho, né? Ó, meu sorrisão está lindo, maravilhoso. Quase branquinho, estamos no processo. Fazendo propaganda no meio da live. Mas, Tiago, assim, tem a minha admiração pelo trabalho com as crianças. A gente vai fazer uma live, né, Tiago? Vamos marcar direitinho. Mas esse brincar é tanto que a gente usa esse brincar como estratégias em outros ambientes, com outros profissionais, né? Então, se Tiago é dentista, ele precisa entender também, observar esse brincar, entender como essa criança se comporta ali, o que ele se interessa, para que essa criança sente e deite mais confortável na cadeira dele. Né? Imagina a gente que é terapeuta e que é terapeuta do brincar, né? Quem trabalha com infância é terapeuta do brincar, né? Então, vamos prestar atenção aí nos interesses da criança para a gente não estar dando demandas muito altas, certo? Outra coisa, né? Vou dizer que é o 3, tá? Queria colocar um bônus, mas eu vou colocar o 3. O passo 3, né? Um ponto 3 aí para garantir que a nossa criança brinque, né? Que a nossa criança brinque, que a gente brinque de maneira assertiva com ela e que ela interaja conosco, é narrar as brincadeiras, né? Então, você pode, ali a criança tá ali, né, brincando com o carrinho, deitada ali, ó, de vai e vem, brincando do mesmo jeito. E você tá ali, socorro, o que é que eu faço? E aí, se você diz, vamos brincar, e aí puxa o brinquedo da criança, pronto, já foi, acabou, e aí tá fazendo outra coisa, né? Então, uma coisa que você pode fazer é narrar a brincadeira, garantir que essa criança te olhe, né? Facilitar esse olhar, né? Garantir ali a atenção. E como é que a gente faz isso? Narrando muitas vezes. Então, a criança tá ali, ó, e você subiu a parede, nossa, o carro azul vai subir. Subiu, desceu, né? E mais tantas outras coisas. E no narrar, não é só o narrar de Galvão Bueno, não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Vocês não inventem de narrar
Galvão Bueno na brincadeira e depois é justo, não funcionou. E agora, né? Não é agora pegou o carrinho foi, o carrinho voltou, o carrinho subiu, o carrinho desceu. Não, é de uma forma engraçada, de uma forma brincante, de uma forma motivadora, né? Então, alterar a prosódia, alterar o volume, né? Já pensou você falar assim? Meu Deus, o carro subiu. O carro subiu. Uau, o carro subiu! Meu Deus, o carro azul é muito veloz! É diferente, né? Então, a gente precisa modular a voz, modular a entonação, modular o volume, para que essas modificações causem interesse na nossa criança, né? Então, aposto que quem chegou agora, que viu eu falando bem alto, ou que chegou e viu eu falando assim, sussurrando, ficou intrigado. Que é isso que essa mulher tá fazendo aí? Né? Então, quando a gente, além de narrar, a gente traz esse aspecto sonoro, né, para as nossas brincadeiras, isso fica muito mais interessante, né? Eu gosto bastante das onomatopeias, dos sonzinhos engraçados. E, ai, Jussi, agora eu não sei fazer isso, socorro, vamos treinar, né? Então, tem sempre um poing, tem sempre um tom, tem sempre um pum, tem sempre um bum. Que a gente vai fazendo, né? Então, tudo que eu vou fazendo, ou que a criança vai fazendo, e quando eu preciso narrar, quando estou ali, respeitando um limite, né, de conforto social, que também tem isso, a gente vê muito as pessoas falando assim, se coloca de frente para você garantir a atenção, tenta ficar ali na linha do olhar, isso é importante, é um dos passos que eu vou falar aqui, tá? Mas é interessante também que a gente respeite esse conforto social, né, essa proximidade, muitas vezes, quando a gente está fazendo as primeiras sessões de vinculação, se essa criança não permite toque, se essa criança não permite estar muito próxima, a gente pode se afastar um pouquinho, fazer com que essa criança venha até nós. Não é a gente ficar em pé, encostado na parede, bem distante da criança, não, né? É de se colocar lateralizado e ir narrando ali a brincadeira, né? É de se colocar um pouquinho mais perto, mais na diagonal, para que você fique ali, né, na zona ali de visão da criança, mas você não tá forçando ali. Imagina se você abrir a live e eu tô assim, de cara pra você, né? Você vai dizer, ui, meu Deus, que é isso? O que essa mulher tá fazendo? Né? Então, vamos se colocar no lugar das nossas crianças. Muitas vezes não é confortável para eles, né? A gente trabalha estratégias, né, de ensino de contato visual e tudo mais, mas a gente precisa também respeitar o conforto das nossas crianças, tá? Então, eu prefiro, muitas vezes, me lateralizar ou me posicionar de uma forma mais diagonal no olhar dessa criança, né, para que eu esteja dentro ali dos limites de visualização dela, para que eu não esteja atrás, por exemplo, mas que ela, quando necessário, ela me olhe, né? E aí eu vou fazer esses sonzinhos engraçados, essa narração, essa modulação de entonação, de prosódia, para que essa criança me olhe. Depois que ela já consegue me procurar, me olhar, me buscar, eu me coloco na frente, tá? Gi, bom dia, minha amiga. Oi, Gi, bom dia, saudade de você. Vamos lá. Então, o passo 4 é se colocar dentro ali da linha, né, de olhar dessa criança, certo? Mas sempre respeitando esse espaço, tá? Se tem gente, por exemplo, né, vou colocar um exemplo interessante. Tem gente que fala cutucando a gente, pegando, né? E tem gente que acha desconfortável aquilo, né? Oi, mulher, tudo bem? Como é que você tá? E não sei o quê. E aperta, né? Então, nem sempre todo mundo está confortável para mesmo pessoas que não estejam dentro do espectro, tá? Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que não gosto muito de que a pessoa fale ali, passar 20 minutos, eu que converso bastante, passar 1 hora com a pessoa me cutucando não é legal, né? Então, imagina
que a pessoa tá ali conversando com você 1 hora, te cutucando, te cutucando. E você tá ali com uma dorzinha ali, você bateu ali na porta e tá ali com a dorzinha, a pessoa tá ali, ó, com o dedinho ali. Justo que você quer, põe. Justo que você quer. E aí, o põe. E aí, como é que faz, né? Eu vou me incomodar. Assim é com o olhar, né? Muitas vezes não é somente por questões sociais, né? Muitas vezes essa questão também do olhar é uma questão sensorial. E aí a gente precisa entender para poder respeitar essa criança, né? Então, se colocar à frente é interessante para a gente garantir a atenção. Mas a gente vai precisar aí de um trabalho de formiguinha para que essa criança mantenha um contato visual, uma interação de fato significativa, efetiva conosco. Então, uma das coisas interessantes a fazer é, antes de se colocar na linha do olhar, é trazer objetos para a linha do olhar. Então, o meu paciente, eu descobri que ele gosta de carrinhos, né? E aí, não é pegar o carrinho da mão da criança e trazer para cá, né? É pegar outro carrinho em outro momento, ou antes que a criança pegue o carrinho, trazer para cá, né? Então, garantir esse olhar é importante. Então, a gente pode garantir o olhar fazendo com que a criança nos olhe, né? Colocando adereços engraçados. Então, eu tenho óculos, aqueles óculos de festas coloridos. Eu já coloquei limpador de cachimbo, assim, sabe? Parecendo uma anteninha. Já coloquei adesivos com... Eu uso óculos, né? Então, já coloquei adesivos, né, de interesse da criança, era do Bita. Coloquei adesivos do Bita aqui nos meus óculos, na minha armação. E aí, a atividade da criança era colar o adesivo lá no livrinho do Bita, mas o adesivo já estava aqui. Então, a criança ia trabalhar a pinça aqui, né, tirando o adesivo, mas, consequentemente, ela ia olhar para mim porque o adesivo estava aqui, pertinho dos meus olhos, né? Então, a gente faz de tudo para garantir a atenção da criança e, muitas vezes, trazer coisas, né, engraçadas, itens de preferência para perto do nosso rosto é interessante. Eu, por exemplo, já usei adesivos da galinha pintadinha na máscara, na época que a gente estava, né, eu ainda estou usando máscara aqui na minha cidade. Ambientes clínicos e hospitalares não foram liberados o uso de máscara ainda, e aí eu ainda estou usando máscara. E a gente tinha, né, ali no tempo da pandemia mais complicada, eu coloquei, né, a galinha pintadinha, os personagens da galinha pintadinha grudadinhos na máscara, e aí a criança fazia esse contato visual também. Já coloquei adesivos de bolinhas coloridas, já pintei o nariz, já fiz um monte de coisa para garantir esse olhar aí para a criança, né? Adereços de cabeça, adereços de óculos, né? Coisas assim engraçadas, é interessante também, né? Que é diferente, a criança olha, então a gente garante ali o olhar, né? Então, se posicionar à frente da criança é interessante. Trazer objetos para nossa linha de olhar, né? Também é interessante. E fazer com que o nosso rosto seja interessante para a criança também é bom, né? Então, adesivos, coisas assim parecidas. Vamos lá, já me perdi, tá vendo? Nos passos. Acho que é o 5, né? Quem me lembra aí? Eu acho que é o 5. Vamos lá. O 5 é organizar. Não é organizar, não, calma. Esse aí é o bônus. O 5 é usar os brinquedos de forma variada, né? Então, variar a brincadeira. Por que é interessante a gente variar a brincadeira? Jussi, essa variação, ela precisa partir de nós ou ela deve ser da criança, né? As crianças com TEA, principalmente, elas têm dificuldade em fazer variações com o brincar, então, com o brinquedo, com o objeto. Então, geralmente, o brincar é mais repetitivo e estereotipado.
E aí a gente vai partir do interesse da criança, muitas vezes. Eu tenho uma dificuldade gigante porque a minha criança tem hiperfoco com dinossauros. E por que não trazer o hiperfoco para dentro dos objetivos terapêuticos para a gente garantir essa atenção? E depois e trazer outros itens para ir flexibilizando e também flexibilizar ou brincar com o item de interesse, né? Então, essa variação, primeiro precisa partir da gente, né? Muitas vezes, a criança que é mais rígida, ela não vai permitir que a gente varie, porque a gente está mudando ali a programação, a previsibilidade, né, daquele brincar. E aí, ela pode desregular ou ela pode não interagir contigo, tá? Mas essa flexibilização deve vir de nós, como eu já falei anteriormente, né? Não adianta a gente trabalhar com infância e a gente ser um terapeuta super rígido, não dá. A gente precisa pensar em estratégias ali, né? Rapidamente. Então, a criatividade da gente tem que estar aguçada. Então, se a minha criança varia na brincadeira, às vezes eu sou inflexível, né? O terapeuta é inflexível, dizer assim, isso não é uma brincadeira, mas às vezes para ela é. E aí a gente entra nessa brincadeira para depois a gente fazer as nossas variações, certo? Então depende muito de cada caso, mas as variações são importantes. E aí elas são importantes também, né? Além de garantir a atenção dessa criança, a interação dessa criança, ela pode ajudar também a gente a gastar menos, né? De pensar e ajudar também a gente a forçar, né? A gente a ser um pouco mais criativo. Porque muitas vezes a gente quer brincar do mesmo jeito, com o mesmo brinquedo. E aí a gente fala tanto que as crianças são repetitivas, que há inflexibilidade cognitiva, que não consegue variar a brincadeira, porque as crianças neurodiversas, elas variam a brincadeira sozinhas, né? Elas brincam com tudo, elas brincam de tudo. Então, eu tenho uma sacola aqui, a sacola vai virar uma pipa, a sacola vai, sei lá, virar um monte de coisa na mão de uma criança, né? Enquanto que as crianças com TEA, principalmente, né, elas têm um brincar mais rígido, mais estereotipado. E aí a variação precisa vir de nós, tá? E aí, se ela varia, né? Se ela tá ali com o controle, né? Uma coisa que não é brinquedo e tá ali. Por que não a gente fazer essa variação? A gente fazer essa flexibilização e trazer um brincar mais interessante, mais funcional, mais imaginativo, né? Mais simbólico para esse controle, né? Outra coisa interessante é imitar. Então, tenha sempre objetos iguais, carrinhos, pandeiro, instrumento musical é ótimo, violão, bolas, balões, dependendo da criança, né? Então, a galinha pintadinha, eu tenho 3 galinhas pintadinhas, 4 galinhas pintadinhas, tenho 3 pintinhos amarelinhos. Então, de ter ali igual pra gente ir também imitando a brincadeira da criança, né? Então, se ela tá subindo e descendo com o carrinho, a gente vai fazer a narração, mas a gente pode imitar e narrar ao mesmo tempo. E aí a criança olha pra gente e diz assim, opa, essa mulher aqui sabe das coisas, olha só, essa brincadeira é legal. Que é a brincadeira que ele tá fazendo, né? E aí, é interessante, então, brincar com essa tia. Acho que essa tia vai ser legal, né? E aí, quando a gente tá ali imitando a criança subindo um carrinho na parede. A criança tá ali, ó. Subindo um carrinho na parede. E a gente tá ali, só olhando. Esse brincar não vai funcionar. Esse brincar, não sei o que lá. E fazendo um monte de hipótese na cabeça e anotando, né? Imagina, né? Tenta pegar ali outro carrinho e a criança tá ali, ó, brincando. E você tá lá, o carrinho subiu, o carrinho
carrinho desceu. Agora o carrinho azul vai bater no carrinho vermelho, que é o carrinho da criança. Pum! Ih, bateu! Então, ó, pode ser que essa criança te olhe, né? E aí, ela vai também fazer o bum em algum momento. Ela vai também fazer o bateu, né? Então, tenta juntar essas estratégias que eu trouxe também, né, numa sessão só. A gente pode narrar e imitar a brincadeira. Então, a criança tá ali, ó. A criança tá, sei lá, sem fazer barulho. E a gente imita e narra. Subiu! E agora vai descendo. Descendo devagar. Ele tá descendo devagar. Agora subiu! Subiu muito rápido! Viu a modulação na entonação de voz? Né? E o bateu! Meu Deus! O meu carrinho quebrou. Aí você faz a sua variação, né? Então, veja que tem várias formas de brincar para garantir a atenção da nossa criança, né? Então, imitar é uma coisa interessante, né? Então, se ela tá batucando ai, meu Deus, como é o nome do negócio baquetas, da bateria, né? Baquetas, é interessante. Aí a criança tá ali fazendo um movimento estereotipado, batendo ali na mesa. E você vai ao lado dela, bate na mesa também, faz um movimento diferente, faz uma variação, né? Então, você garante ali o olhar. E isso, gente, não é receita de bolo, né? Uma hora pode ser que a criança não te olhe, uma hora pode ser que ela vire e vá embora, porque você entrou na brincadeira dela, porque você variou, porque você não deu previsibilidade para ela, né? Então, depende muito de criança para criança, tá? São estratégias gerais, mas são estratégias que podem ser modificadas para melhorar a interação com a nossa criança, certo? Vamos lá para o ponto 6. Olha, hoje eu tô rápida, viu? O ponto 6 é que a gente consiga, né, dar previsibilidade e não exagerar nas nossas demandas, tá? Então, quando a gente fala de brincar assertivo, né? Brincar é brincar, minha gente. Brincar é ser criança. Lembre quando você era criança, né? Quando chegava aquela criança mais velha que queria mandar na brincadeira toda, o que a gente fazia? Ah, não vou brincar mais não. Ou então, a bola é minha, eu vou levar pra casa, que brincar de outra coisa, não, né? Então, quando a gente traz muitas demandas no brincar deixa de ser divertido. Então, o brincar precisa dar prazer, precisa ser divertido, legal, que é o que vai motivar, engajar e garantir a interação com a nossa criança, né? Brincar com muitas demandas, brincar tendo que fazer muita coisa é muito chato. Imagina só, sei lá, o que vocês gostam de fazer? Coloquem aí no comentário uma coisa que motiva, uma coisa que dá prazer, uma coisa que vocês engajam bastante. Me deem aí exemplos para eu sair do exemplo do brincar, só para pegar aí, puxando na orelha de vocês. Me deem exemplos. O que vocês gostam de fazer? Prazeroso, tá? Pode ser coisa de adulto, não precisa ser do momento terapêutico, não. Pode ser da vida de vocês. Vamos lá. Andar de bicicleta. Ótimo, Tiago. Muito bom. Andar de bicicleta. Então, olha só. Tiago ama andar de bicicleta. Andar de bicicleta é prazeroso para Tiago. Eu tô aprendendo também, viu, Tiago? Depois de muitos anos, tirei a bicicleta da garagem. Legal, eu tô amando, minha gente. Volta. Vamos lá, andar de bicicleta. Então, o Tiago ama andar de bicicleta, é uma coisa que motiva, é uma coisa que engaja, é uma coisa que, se eu chegar lá no consultório de Tiago, no meu próximo atendimento, e eu disser assim, ai, Tiago, que massa, você anda de bicicleta, a gente vai passar horas conversando, porque é uma coisa que Tiago gosta. Mas imagina se quando o Tiago for andar de bicicleta, eu digo assim, olha, Tiago, coloca o pé direito no pedal. Ih, Tiago, você não tá sabendo frear direito, calma que eu vou te ensinar. Ó, desce aí que agora eu vou te ensinar. Observa. Ai, Tiago, não acredito. Você tá passando a marcha errado. Ih, Tiago, olha só. Tá seco. Tiago, que tal você subir ali? Tiago, agora vem muito rápido. Tiago, agora... Imagina. Vai ser prazeroso para Tiago andar de bicicleta desse jeito?
Não vai ser divertido, porque ele tá só atendendo as minhas demandas, né? Aos meus caprichos, né? De mandar, faz isso, faz aquilo outro, agora, não sei o quê, né? E muitas vezes, na terapia, a gente se coloca como coordenador do brincar. Faz isso, faz aquilo outro, não sei o que, tal, tudo. E sobe, e desce, e me dá o verde, e pega o não sei o que, né? Mas muitas vezes não tá legal pra criança, porque tá cheio de demandas, né? Então, é interessante que a gente pense, que a gente flexibilize os nossos objetivos de uma forma que a gente, né, consiga atingi-los, mas que seja interessante pra criança, né? Então, se da próxima vez... O Thiago pode até fazer as coisas que eu solicito para ele com a bicicleta. Ai, tudo bem. Vou colocar o pé certo. Tá certo, agora eu vou mais rápido. Tá bom, agora eu vou frear. Ai, tá bom, agora eu vou observar a marcha direito. O Thiago pode até fazer tudo isso. Mas na próxima vez, será que o Thiago vai querer andar de bicicleta comigo? Não, né? Pode ser que o Thiago diga, tia, isso é muito chata. Vou guardar minha bicicleta. Né? E aí, muitas vezes na terapia, é isso que a criança faz. Quero a minha mãe. Ou então, a criança vai até a porta, a criança não verbal, e começa a bater. E começa a fugir. E começa a querer ir embora. Porque tá chato. Porque tá cheio de demanda, né? Então, não seja a tia ou o tio chato, coordenador de brincadeira. A gente precisa ser parceiro de brincadeira. A gente precisa brincar junto com a criança. E aí, né, outro dia... eu escutei de uma criança que não tem TEA, né? Não está dentro do espectro. Tia, nem parece que você cresceu. Porque eu estava brincando com ela. Eu não estava dando demandas para que ela brincasse, para que ela ajustasse o brincar dela aos meus objetivos terapêuticos. A gente estava brincando. E brincar era divertido, né? Então, veja como essa criança entendeu o meu brincar como criança. Então, nem parece que a tia Jus cresceu, né? Por isso que é legal, né, estar brincando com a criança enquanto parceiro de brincadeira, enquanto parceiro de jogo, tá? Outra coisa, né, a gente já cumpriu aí os 6 passos para o brincar mais assertivo, né? O que fazer quando a nossa criança não interage, né? Então, a gente vai narrar, a gente vai imitar, a gente vai modular a nossa entonação, a nossa prosódia, né? E a gente vai também, né, organizar, observar essa criança, tá? Só um minutinho aqui, minha gente. Prontinho. Vamos lá. Então, agora a gente vai recapitular e também vou trazer algumas coisas extras que é importante, tá? A gente já imitou, a gente já deixou a criança escolher, a gente já garantiu o olhar da criança, a gente já narrou, né? Mas tem uma coisa interessante. A gente já variou, né? Já introduziu ali pequenas variações. A gente precisa baixar as expectativas. Uma coisa importante aí de bônus pra gente é que a gente precisa baixar as expectativas. Muitas vezes a gente elabora um plano terapêutico, né, cheio de expectativas. A gente elabora uma sessão com itens, não sei o quê, leva para casa, né, muitas coisas, ou traz itens de casa, né, uma preparação ali com, sei lá, com areia, com algum alimento, com alguma coisa, para garantir que essa criança interaja com a gente, mas aí ela não tá afim naquele dia, né? Então, não é que a gente vá limitar as nossas expectativas com relação àquela criança, não é isso. Mas a gente precisa, né, ajustar as expectativas. Existem as expectativas
ideais, né? Existe ali o melhor, o possível, o mais top de tudo, né? Então, a gente tem ali expectativas altas, expectativas baixas e expectativas ideais. Então, a gente precisa ter expectativas reais, né? Ali, o que é... Ui, ficou sem som? Oi, vocês estão escutando? Me sinalizem. Tá todo mundo escutando ou só Thiago? Que ficou sem som. E agora? Aqui tá ótimo? Ah, então, Thiago, ajusta aí. Ótimo, obrigada, gente. Ah, menino, vai fazer medo ao outro? Bora lá. Então, não adianta a gente colocar expectativas, né, lá em cima se a criança não consegue fazer ainda. Então, a gente tem que pensar ali naquela escadinha. Lembra que eu fiz um post esses dias com a escadinha, né, de crescer e aprender? O brincar também é uma aprendizagem. Então, se ela não consegue ainda, né, ter ali os degraus de baixo, não adianta a gente solicitar coisas lá em cima, né? Ter expectativas muito altas. A gente precisa ter expectativas reais sobre as nossas crianças, né? Então, a gente sempre leva, né, o objetivo das nossas sessões, de ser sessões brincantes, né, é estimular esse interesse, mas que ela participe de forma natural, né? Então, eu ouvi ontem, né, falando sobre a aba e como os atendimentos em aba são tão estruturados e engessados e tão dentro da caixinha, né? Eu fui explicar para a mãe que não, que aba desse jeito tá errado, né? Existe ali sim o treino, né, por tentativas discretas, que é um treino mais rígido, mas a aba, ela é uma base teórica e que a gente consegue muita coisa de forma natural, né? Trazendo para o contexto ali da criança, levando generalizações. Então, é importante que a gente pense, né, que o brincar também e esse interesse ser por nós, né, porque o tema da live é quando a criança, né, não interage, mas que essa interação, que esse interesse por nós seja natural e genuíno. A gente cria estratégias, mas a gente não pode forçar a criança a olhar para a gente e interagir com a gente, né? Então, essas formas lúdicas e essas estratégias são para que essa criança, né, consiga, para que a gente consiga fazer isso, né, consiga essas respostas da criança de uma forma natural, de uma forma prazerosa, interessante para ela, tá? Outra coisa importante que eu acho que eu já falei em outro momento é a gente organizar o ambiente. Outra vez eu recebi no direct uma pessoa muito querida, acho que ela tá aqui na live também, perguntando sobre os itens da minha sala, né, da parte lúdica, da parte dos pequenos. E ela disse, a decoração não atrapalha? E outra vez, outra pessoa também perguntou, né, a decoração não atrapalha? Você não tem dificuldade? Essas crianças não querem pegar tudo? Mas aí uma das coisas, né, que eu sempre respondo não são decoração. A minha sala, ela foi pensada estrategicamente, né? Então, a casinha de boneca, existe um motivo para ela estar ali, para ela ser daquele jeito, né? Para ela ter puxadores, para ela ser vazada, para ela ter a iluminação onde a iluminação né? Os armários foram pensados para que os nichos fossem abertos e que tivesse também um lugar fechado para eu guardar, para que a criança não tivesse acesso, né? Então, foi tudo muito planejado para que eu conseguisse, durante as sessões, durante a troca ali de um paciente e outro, organizar o ambiente de uma forma mais rápida, né? Então, quando vocês me veem postando alguma coisa que os itens estão ali que parecem decoração, né? Vocês vão perceber que ao longo do tempo as coisas vão mudando de lugar. Umas coisas vão sendo guardadas, outras vão sendo colocadas ali, né, aparente. Então, os objetos que estão aparente e os objetos que estão ao alcance são para estar ao alcance. Os objetos que estão aparentes são para estar aparentes,
né? Então, se eu quero que a minha criança brinque com a Juju, com a boneca lá, ela vai estar lá embaixo, né? Então, tá lá, bonitinha embaixo lá, e aí ela pode ter acesso, porque é o que tá mais baixo para ela, né? Se eu sei que a minha criança gosta da galinha pintadinha, eu coloco a galinha pintadinha um pouquinho mais distante para a gente garantir a solicitação, seja com apontar, seja com olhar, seja com a verbalização, né? Então, a gente precisa pensar no nosso ambiente também, né? Se eu tenho tudo ali à mão, tá tudo ali, ó, tudo baixinho, a criança vai ter autonomia? Vai. Mas ela vai pegar tudo e ela não vai precisar de mim. Então, a gente precisa aí ter estratégias também na organização do nosso ambiente, né? Um ambiente com muito estímulo pode ser que desorganize essa criança, né? Ou um ambiente que não tenha nada, que seja liso. Pode ser que não garanta, né, que essa criança se anime para entrar na sala. Então, tem muita coisa que a gente precisa pensar, né, com relação ao nosso ambiente. Então, comece organizando o ambiente e pensando no ambiente para aquela criança, certo? Não sei se vocês perceberam, mas os nichos que apareciam no espelho, antes eles tinham lápis, né? Os potinhos, os cachepôs com lápis, com canetinhas e tudo mais. Mas aí eu desci as canetinhas e eu coloquei outros itens lá, que parece decoração. Então, ultimamente, tem 3 semanas, 4 semanas mais ou menos, que os itens estão nos nichos ali, naqueles nichos de formas geométricas, né? Por que tá ali? Porque tem uma criança que estava precisando que aqueles objetos estivessem aparentes, né? Porque ela não consegue brincar com personagens, com brinquedos que são personagens maiores, então o Dino, a galinha pintadinha, que são maiores, assim, o porco-espinho, né? Ela tem medo, ela tem aversão. Então, a estratégia foi deixar um pouco mais distante. Então, apesar de ela não brincar, dela ter aversão com brincar, com aqueles itens, ela tolera olhar para eles distante. Então, ele tá lá, o Dino tá lá no nichozinho lá, e ela olha, o Dino. E aí, no momento que... Aí eu digo, você quer o Dino? Vamos brincar com o Dino? Não. Então, a gente vai, redireciona, brinca com outra coisa. Mas o Dino tá lá. Pra ela entender que o Dino é um brinquedo, que não precisa ter medo. Pra gente ir fazendo aproximações sucessivas, né? Então, depois o Dino vai descer, vai pra um lugar mais acessível, vai pra aquela prateleira lá da casinha da boneca, até que ele consiga, né? Consiga ficar perto sem medo, sem comportamentos de esquiva, de fuga. E depois, para que eu consiga brincar com essa criança, com esses itens. Então, os itens estão lá por um motivo, entendem? Então, tudo no nosso ambiente físico precisa estar favorável também para as interações e para a brincadeira e para os nossos objetivos terapêuticos, tá? Anotei uma coisa, escolher um objeto, né, para motivação, um objeto de interesse dela, né, pode garantir a interação, né, mais facilmente do que se você tivesse escolhido por ela, certo? Outra coisa é de atenção também, de organização de objetos, né, com relação ao ambiente, é organizar esses objetos, né? Eliminar os distratores. Se eu sei que eu preciso fazer uma atividade X, um objetivo X com aquela criança, mas tá ali a televisão. Tá ali, acho que foi a Ila que falou uma vez, Ju, quando você fala de música, né? De trabalhar com música com as crianças, você coloca a música no celular, no computador, ou você canta? Eu disse, eu canto, porque eu não consigo competir com a galinha pintadinha. Eu não consigo competir com Bita, né? Então, eu canto a música preferida, a música que eu preciso trabalhar. Eu prefiro cantar do que trazer uma estratégia, né? Ju, se eu não consigo cantar, menina, minha voz é horrível. Não consigo, não sai de jeito nenhum, né? E aí, o que a gente pode fazer?
Pode trazer a música, mas a música só o som, né? Porque o visual distrai muito essa criança. Então, vai ser ali um estímulo altamente distrator e já era, tia Jussi, se eu coloco a galinha pintadinha, aqui, toda colorida, dançando, fazendo um monte de coisa que tia Jussi não consegue, né? Então, a galinha pintadinha vai ser muito mais interessante que a tia Jussi. Então, eu prefiro cantar, eu prefiro dançar, eu prefiro fazer todas as coisas do que trazer um elemento distrator. Tá? Então, observe essa criança, observe o... Tia Jus canta bem. Obrigada, Wellington. A gente precisa, né, eliminar os distratores. Então, se naquele momento um determinado brinquedo é um estímulo distrator, que a gente não vai conseguir que essa criança olhe pra gente, porque tem um negócio ali muito mais interessante, né? Então, melhor a gente organizar novamente e ou trazer o objeto para perto da gente, pra gente ficar ali, ó, lado a lado com o distrator, né? Fazer as pazes com o inimigo ali, como dormindo com o inimigo, botar ele ali do lado. Ou a gente guarda o brinquedinho, guarda os estímulos distratores para que a gente seja o centro ali das atenções, né? E a dica Bono, Master, Black, Power, Premium você é o melhor recurso. Brincar, interagir, precisa da outra pessoa. Então, aquela raquetada que eu dei lá no começo de dizer se você não gosta de brincar, você está trabalhando com infância, você está no lugar errado, repito, reafirmo, balanço bandeira e faço o que você quiser, né? Quem tem a oportunidade de me ver brincando, de me ver atendendo ou de me ver recepcionando ou então dando tchau para as minhas crianças, sabe que eu estou ali por inteiro. É aquilo, eu sou aquilo. Não é forçação nenhuma. Então, eu não me incomodo de estar descalça, eu não me incomodo de apostar corrida no meio do corredor da clínica, de brincar de pega-pega, de incomodar outros adultos. Não, criança é criança. Não adianta eu polir a brincadeira da criança, né? Então, a gente só vai ser motivador, a gente só vai ser um item, né? Estimulador, se a gente gostar de brincar, se a gente estiver ali por inteiro, se aquilo fizer parte de nós, né? Então, mas mesmo assim eu quero trabalhar com criança, então vamos aprender a brincar. Não existe trabalhar com infância, seja ela típica ou neurodiversa, se você não gosta de brincar, se você não sabe brincar. Se não sabe brincar, aprende. É como eu falo para os pais. A gente cresceu, mas agora a gente vai aprender a brincar novamente. A gente vai para o chão novamente, né? Então, quem trabalha com infância, tá de pé no chão, tá com o cabelo para cima, tá no chão, tá com roupas confortáveis, né? Porque a gente precisa disso, né? Então, eu vou apostar corrida, eu vou fazer cosquinha, eu vou fazer tudo. Então, eu sou o melhor recurso. Aí tem alguns pais que dizem assim, essa tia parece que tem doce. Teve uma mãe que disse ontem, toda vez que a gente entra no carro, a criança diz, a gente vai pra Tia Jussi? Então, eu sou um estímulo motivador para ela. Então, essa criança, mesmo que ela goste da minha sala, que a minha sala seja cheia de coisas que ela gosta, que ela queira brincar, ela também gosta de brincar comigo e ela quer brincar comigo, né? Então, a gente precisa ser o melhor recurso. Inventa dancinha, inventa brincadeira, inventa adereços para ficar mais divertido, para chamar atenção, porque só assim a gente consegue essa interação, né? Criança é criança fazendo barulho, se movimentando, correndo, gritando, pulando, e a gente precisa disso também, né? Então, vamos tirar ali, ó, a criancinha que tem dentro da gente, que a gente já foi, que a gente gostava de ser, né? Para brincar com os nossos pacientes, com os nossos filhos, porque a gente só garante. Imagina, eu tô aqui, ó. Uhul! Legal, né? Essa brincadeira. Imagina eu, uhul, que legal, maravilha, eu tô amando essa brincadeira.
e amando de verdade é diferente, né? A criança sente isso. Então, a gente só garante essa interação quando a criança entende que a gente tá querendo interagir com ela de forma genuína, né? Ali ajudando, brincando, dando prazer, dando alegria, motivando de graça, sem nenhuma segunda intenção, né? Sem nenhuma demanda, tá bom? Wellington, verdade, já participei de um curso na faculdade com tia Jus e ela se doa inteiramente no brincar. Eu amo, ver criança de novo. Jéssica, Ju, dá uma dica para eliminar as telas quando ele é o único reforçador da criança. Menina, é babado, né? A gente pode usar as telas como reforçador e aí ir fazendo, né, ali a diminuição, o esvanecimento, né, do reforçador também. E aí a gente pode associar com outro item, né? Só a tela, de fato, a tela que é reforçador, ou só há o interesse pela tela? Tem interesse por outros brinquedos, por outros itens, por outras coisas? Aí a gente vai associando, fazendo o pareamento, reforçando junto, e depois a gente vai tirando um e colocando o outro com mais frequência, tá? As telas, eu acho que você chegou, né, Jéssica, quando eu tava falando das telas, sobre a galinha pintadinha, não dá pra competir com ela. As telas são altamente, né, reforçadoras. As crianças estão aí, não tem brinquedo melhor do que um celular para elas, né? E na visão delas, lógico, celular não é brinquedo. Repita, celular não é brinquedo. Mais uma vez, celular não é brinquedo. Então, celular não é brinquedo, celular não é de criança. O celular, as telas, né, acabam tirando essa interação humana conosco, né? Então, se eu tô aqui, vocês já viram uma mesa em que várias pessoas estão usando o celular ao mesmo tempo? Ninguém conversa, né? Imagine uma mesa em que todo mundo tá usando o celular, ninguém tá conversando, tem uma criança que tem dificuldades em comunicação e interação social. Essa criança vai ter menos oportunidades e menos motivação. Então, uma das estratégias, Jéssica, é diminuir esse acesso, mas também não só da criança, diminuir o acesso por completo para que essa criança também, né, consiga entender que as outras pessoas também estão dispostas a interagir com ela, né? É um grande desafio, não é fácil. Vai ter crianças que terão, se tirar bruscamente, né, que vai ter aí crises de abstinência, vamos dizer assim, né? Vai ter um escalonamento de comportamentos inadequados, vai ter um monte de coisa ali, então é preciso a gente pensar com calma, né, em estratégias específicas para aquela criança, né? Entender os itens de preferência, entender outros reforçadores, né? Pode ser outros reforçadores extrínsecos, né? Tem reforçadores comestíveis, tem reforçadores sensórios sociais, e entender o que os itens de preferência, os brinquedos, as coisas físicas, mas também, né, perceber outras coisas que são reforçadoras para essa criança, para parear os estímulos e depois ir tirando um e oferecendo o outro com mais frequência, tá? Gente, então é isso. Eu amo falar de brincar, falaria de brincar aqui o tempo necessário, assim, 3 dias sem parar, mas ainda tem muita coisa. Eu tô organizando algumas questões pra gente conversar sobre brincar. Brincar é uma questão importante para os terapeutas infantis, inclusive para avaliação, né? A avaliação de crianças típicas, de crianças neurodiversas. Quando a gente não consegue aplicar um protocolo, o que a gente faz? A gente brinca, né? E toda vez que chega alguém para supervisão, até as meninas mesmo na mentoria em algumas questões, quando eu falo, olha, vamos fazer avaliação qualitativa de X habilidade, né? Como é que eu vou fazer isso? Brincando, né? Então, a criança gosta de brincar, a criança brinca.
Criança que não brinca, a gente ensina, a gente varia a brincadeira, né? Então, vamos pensar, né, que brincar é importante e que brincar deve fazer parte da nossa terapia e da vida dessa criança, tá certo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Espero que vocês tenham gostado. Tia Ju estava hoje passando mal, sem café, só com água. Se não tiver dúvidas, vou fazer a minha pose para o print, para não sair sem fazendo caretas. E a gente vai se despedindo, tá bom? Um cheiro, bom sábado. Quem quiser falar comigo no direct também, tirar alguma dúvida, alguma questão sobre o brincar, estou aí disponível. Quem quiser dar um print e me marcar, vou repostar todo mundo, tá bom? Ana Carla, Jusce, mulher, gratidão. Perfeito, como sempre, nosso café. Jusce, sinônimo de profissionalismo, ética com o que faz. Ai, obrigada, Ana. Ana é minha mentorada. Ana é medalhinha de ouro, né, Ana? Tá na frente aí nos aspectos. Não tô puxando as orelhas das meninas. Gente, vamos lá? Bom sábado para vocês. Aproveitem para descansar. Se for preciso trabalhar, vamos trabalhar. E estou aqui para crescer e contribuir, né, para a gente fazer uma intervenção precoce mais brincante, mais feliz, mais divertida, tá bom? Um cheiro, viu? Tchau!